Luana Tavares, a gente agora vai debater um pouquinho sobre isso e até pegando muito do que foi explicado para a gente pelo André Perfeito, né? Ele falou sobre essa ampliação da faixa de isenção, ela surgir no momento oportuno, porque se estabeleceu algumas perdas que são insensíveis e importantes para a população mais vulnerável brasileira, né? E aí eu vou citar algumas aqui, mas foram várias as medidas que foram estipuladas. É a redução da possibilidade de ampliação do ajuste do salário mínimo, que isso reduz um pouquinho essa margem. A própria redução da margem de aplicação do abono salarial, que hoje é pago para quem recebe até 2 salários mínimos e agora vai passar para ser para quem recebe até 1,5, né, com um período de transição aí importante. Mas, enfim, são medidas impopulares, são medidas que vão contra os princípios do próprio PT e do governo Lula. E como forma, talvez, de acariciar, entre aspas, essas pessoas que são mais afetadas por essas mudanças, o governo decidiu lançar essa mudança, essa reforma do imposto sobre a renda, com essa ampliação, já agora junto com esse pacote de gastos. Queria te ouvir sobre isso, se essa é também a sua interpretação e se compensa devido à reação que nós tivemos pelo mercado, esse anúncio feito assim no mesmo dia. Excelente pergunta, Lívia. Eu acho que essa é a questão central de todo esse debate, toda essa discussão, porque a gente sabia que em algum momento ia ter que se fazer esse anúncio, que esse pacote de medidas, ele ia ter que ser anunciado. A gente se aproxima aí do final do ano e já pensando nos números e no planejamento financeiro do ano seguinte, e ainda não se tinha tido esse diálogo do governo com o mercado diretamente, anunciando, depois das mudanças ali do Banco Central e tudo mais, quais seriam as medidas efetivas para cumprir aquele gap que desde o início do ano, quando se lançou a nova meta fiscal, ficou em aberto. Então, eu acho que essa é a questão central, né? Foi uma aposta. Quando a gente fala de um pacote desses e um anúncio como esse que é feito pelo ministro, ele não vem somente de cálculos. Obviamente que a equipe econômica se dedicou ali semanas e semanas, meses, desde o início do ano, para poder chegar nesses números. A gente sabe aí, como o André até nos apresentou, nos detalhou, muitas dessas medidas são importantes, elas fazem sentido do ponto de vista econômico, porém, além dos cálculos, você tem o cálculo político, que é justamente essa questão central que a Lívia traz, que é qual é o ônus e o bônus, né? Qual é o ganho que eu vou ter em relação a dar essa resposta para o mercado, mas ao mesmo tempo qual é a perda política que eu posso ter. E por isso se colocou sim, né, inclusive essa medida do IR, ela foi discutida até um dia antes do anúncio entre a equipe econômica, o presidente novo do Banco Central, o presidente Lula. Foi uma imposição dele politicamente para que amenizasse um pouco esse impacto na população mais vulnerável economicamente, que ela tem ali, né, aparece em várias das medidas como objeto, né, e como público afetado pelas medidas. Porém, eu também queria trazer aqui outras questões que também me surpreenderam, de um lado, em relação à postura de um partido que é um partido de esquerda, que tem exatamente, né, na base o seu público que depende, sim, em grande parte das medidas e apoios de benefícios como os que foram apresentados, né, seja o abono salarial, até o próprio salário mínimo, que estão vinculadas a isso e que dependem economicamente das medidas. Que teve, do outro lado, várias medidas que cortaram, né, na carne de públicos muito específicos dentro do Estado, como a medida, por exemplo, dos supersalários, a medida dos militares. Óbvio que a gente ainda carece de mais informações, mas eu achei que foi bem aproveitado esse momento. Também concordo com as colocações que foram feitas aqui em relação a não ter medidas de longo prazo, né, e também esses pontos que o mercado coloca, mas é a mesma frase que eu costumo falar, que a realidade se impõe. É um governo de esquerda, obviamente ele ia tentar amenizar politicamente, como a gente está analisando aqui a política por trás desse anúncio, porém teve muitas outras medidas também que cortaram, não só dos trabalhadores, do público que é mais afeito à esquerda, né, e ao Partido dos Trabalhadores, mas também
grupos que estão ali entre privilegiados, né? Os grupos que têm alguns benefícios que são considerados privilégios e distorções dentro da máquina pública, como é a questão, por exemplo, dos super salários. Então, óbvio que são muitos pontos, né, nesse pacote. A gente ainda precisa que ele seja enviado para o Congresso, mas esse é um tema que já estava em discussão no Brasil há alguns anos. Era uma proposta que faz todo sentido. Constitucionalmente ela está incorreta. Nós temos aí um grupo muito grande de trabalhadores, né, de servidores públicos que ocupam altos cargos, né, no escalão do Estado e que recebem acima do teto constitucional. Então, eu achei corajosa também, por outro lado, né, essas medidas que também olham para dentro da máquina pública, apesar da gente entender que existe um mar de outras medidas que podem ser exploradas. Essas eram algumas realmente que já estavam aí vencidas, vamos dizer assim, quase que engavetadas, mas que a sociedade vinha cobrando. O próprio CLP, Centro de Liderança Pública, publicou vários estudos mostrando o impacto econômico desses super salários e eu fiquei contente de ver que ele estava entre as medidas. Agora, obviamente, né, Lívia, a gente tem que passar pelo Congresso, aí vem uma outra batalha, né? A primeira é essa, a primeira exposição, reação do mercado, agora é a reação do Congresso, que é outra história, e que aí a gente vai ver qual é a força política que o governo atual tem para fazer com que esse pacote avance. Força política, né, Priscila? Muito bem falado pela Luana. E também capacidade de enfrentar um lobby gigantesco de alguns setores de dentro do funcionalismo público que tem muita força, que tem muito poder, não só no judiciário, mas dentro do Congresso também, por meio de representantes eleitos que estão formando bancadas dentro do Congresso. E aí, essa questão de se acabar com os super salários não é uma discussão nova, é uma discussão que sempre foi requisitada no contexto mais abrangente de uma reforma administrativa, que até hoje não avançou e a gente não sabe quando isso vai avançar. É um passo importante. O que a gente tem que entender e aguardar esse projeto para a gente saber com detalhes é de que forma a gente vai conseguir provocar essa ruptura nesses super salários, porque hoje a legislação estabelece um teto para o funcionalismo. Não se pode ganhar mais do que um ministro do STF, por exemplo, que é pouco mais de 41 mil, se não me engano, né? Só que são tantos penduricalhos que ultrapassam esse valor. Os penduricalhos não estão sujeitos a essa limitação. E aí tem que ver qual vai ser a força do governo e, de outro lado, a força do lobby, do funcionalismo, para saber o que vai ser possível fazer para conter esses super salários aqui no Brasil. Exatamente, Lívia. Na verdade, aqui a gente tem uma queda de braços, né? De um lado, a gente tem a evidente necessidade de cortar, porque o gasto... Isso aí é uma questão... Qualquer coisa que você venha a calcular, se você gasta mais do que você ganha, evidentemente você está, obviamente, em déficit, né? E aí, por que eu digo que é uma queda de braços? O governo, como bem disse aqui a Luana, ele é mais voltado, obviamente, à esquerda e ele faz para o público dele. Mas não é só isso, né? Eu acho que, claro, tem uma questão populista, evidentemente, porque se ele fizesse tirando do próprio público, ficaria pior do que já está nesse aguarde da gente ver o que vai ser da parte contrária. Mas... falando um pouquinho aí do que você disse sobre os super salários, mesmo que seja uma queda de braços, né? Há uma necessidade aí de taxar para quem vai ganhar mais de 50 mil e há também uma discussão, Lívia, no sentido de não se deixar que pessoas ganhem mais, evidentemente, porque por mais que nós tenhamos esse limite, né, da presidência e também dos ministros do STF, ainda assim pessoas que são chamadas aí de super salários, que na verdade, eu não sei a porcentagem de pessoas, mas não são muitas pessoas que ganham esse super salário, né? Poucos que fazem muita diferença. Exatamente. Então, a gente não tem tantas pessoas. Então, por que foi, na verdade, o alvo e o objeto com relação ao salário mínimo, né? Com relação ao Bolsa Família? Porque atinge mais pessoas, né? Atingindo mais... Isso. Eu atinjo uma maior concentração de pessoas e, assim, num espaço, né, de 2 anos aí, eu consigo reaver esse corte entrando no cofre público. Mas só que outro dia alguém me fez uma pergunta dizendo assim, mas por que ele vai deixar de receber, né, de 5 mil reais? Porque, na verdade, se ele está isentando, ele está deixando de entrar para o cofre público, né? E isso faz com que nós temos uma das maiores altas de taxa de juros do mundo, né? Então, é uma forma de inibir
esse pagamento, fazendo com que essas pessoas que tenham super salários paguem proporcional a esse ganho, que na verdade ganham muito, mas tem aí a tributação diminuta ou correlata àquele que ganha igual. Então, nesse sentido, acho que ele deu, né? Claro, não vai ter um pacote perfeito, Lívia. A gente não vai ter assim, o ministro deu um pacote perfeito. Acho que não vai existir isso. A gente tem que torcer. Me parece que o dólar, né? Ontem estava todo mundo em polvorosa, aguardando essa medida, ele subiu um pouco, mas a tendência eu acho que é que, na medida em que as coisas venham a se ajustar, vai estar trazendo aí uma desaceleração desse dólar, vai cair. Eu espero, sinceramente, que tudo se ajeite, porque, afinal de contas, nós estamos nesse barco, né? A gente não pode desejar que dê errado. Claro, a gente dá os nossos pitacos, eu não sou economista, a gente dá o pitaco para que dê certo, eu quero que dê certo, mas é óbvio que é muito mais fácil a gente falar, por que não fez isso, por que não fez aquilo, enquanto o nosso teto realmente não é de vidro. Mas eu estou esperançosa e acho que fazendo conforme ele está colocando, acho que vai mais dar certo do que dar errado. Pouco depois das 11 da manhã, a cotação do dólar chegou a bater mais de R$6, o maior valor da história, a maior cotação da história, desde que o dólar começou a circular com mais intensidade aqui no país.